da tarde e na parte da noite, perdão, no sábado. No finalzinho a gente vai orar. Sem mais delongas, vamos aprender algo de Deus, amém? Abra a tua Bíblia lá em Jó, capítulo 1, versículo 1. No finalzinho do eu vou orar, beleza? Jó, capítulo 1, versículo 1. Você está feliz, querido? Amém? Sem motivo? Deus tem sido bom com você? Glória a Deus por isso. Jó, capítulo 1, versículo 1. Eu quero meditar com você, com base nesse versículo apenas, e tirar algumas verdades que possam ser aplicadas na minha vida e na sua vida, nesse culto de quinta-feira. Todo mundo encontrou? Jó, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vamos ler todo mundo junto? Fala assim comigo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu quero ficar com você apenas nesse versículo, mas eu vou introduzir outros versículos, mas o versículo base é esse. Vai em 2 Timóteo, segurando esse versículo aí, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 ao 17. Segura Jó aí, não perde Jó. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 ao 17. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai me dar uma base bíblica para mim poder então embasar algumas verdades de Jó, capítulo 1, versículo 1. Volta comigo agora em Jó, capítulo 1, versículo 1. Eu quero pegar com você o primeiro ponto que esse versículo me oferece. Fala assim, havia um homem. Essa verdade eu quero pegar com você e tirar algumas verdades aqui. Primeiro ponto aqui, havia um homem. Deus, ele revela através da inspiração das Escrituras que Jó era um homem e não um anjo. Jó, ele é um homem, embora as atitudes de Jó são atitudes que você, ao decorrer da caminhada, você percebe, cara, esse cara tinha uma fidelidade com Deus. Mas Jó, ele era homem. Fala assim, homem. Jó não era um anjo, Jó não era um espírito qualquer, Jó era homem. Esse é o primeiro ponto que eu pego com você. Esse homem também não era um homem iluminado. Esse homem era um homem comum como eu e você, que simplesmente resolveu ouvir a voz de Deus. Então, o primeiro ponto que eu pego com você aqui, havia um homem. Jó era um homem, não era um anjo, não era um arcanjo, não era um querubim, não era um serafim, era um homem como eu e você, temente a Deus. O segundo ponto que eu pego com você, havia um homem. O que eu aprendo aqui? Definição de caráter. Ele não era um menino, não era uma criança, era um homem. Vai comigo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Então, o segundo ponto que eu aprendo com você, nesse primeiro versículo, havia um homem. Esse moço, ele não era um anjo, não era um arcanjo, não era os 24 anciões, ele era um homem. E a segunda coisa, ele não era um menino. Definição de caráter. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Olha o que vai dizer. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como? Vocês estão acompanhando? Como as crianças. Contudo, adultos quanto... Vocês estão acompanhando comigo? Vamos lá, ler aqui todo mundo junto. 1, 2, 3. Então, adulto no entendimento. Paulo vai dizer em Coríntios, aos Coríntios, que a gente precisa ser adulto em relação ao entendimento. E nós observamos isso na vida de Jó. Quando o texto fala, havia um homem, também está dizendo sobre o caráter de Jó. Jó não era um menino, Jó tinha suas responsabilidades e ele agia como um adulto. Vai comigo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Não perde Jó aí não.
1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Olha o que diz as Sagradas Escrituras através de Paulo. Quando eu era menino, eu falava, sentia, pensava. Quando cheguei a ser homem, eu fiz o quê? Esse outro versículo vai me dar outra direção, que Paulo vai falar sobre a questão de identidade, ser menino. Eu estou observando a vida de Jó com você. A primeira coisa que eu disse para você é que esse homem era um homem como eu e você. O segundo ponto que eu observo com você, esse homem não era menino nas suas atitudes. A terceira coisa, do mesmo versículo, havia um homem, fala assim, definição de gênero. Ele era homem, o bicho era casca grossa. Não está falando que ele era outra coisa, está dizendo que ele era homem. Vai comigo em Levíticos capítulo 18, versículo 22. Jó, ele era homem. Ele tinha andado de homem, ele tinha postura de homem, ele era homem. Levíticos capítulo 18, versículo 22. O que é que diz aí, queridos, as Sagradas Escrituras? 1, 2, 3. A Bíblia rejeita essa prática. Vai comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, eu vou ler para poder adiantar e a gente ganhar tempo. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Então, o primeiro ponto que eu observei com você é que havia um homem. Falando aqui de forma geral. O homem, ele precisa ter algumas posturas que o identificam como homem. É claro que a pregação ela vai abranger tanto para homem, tanto para mulher. É claro que abrange para mulher também. Mas o homem, ele precisa ter algumas posturas de homem. Ele precisa, na sua identidade, comportar como um homem. Ele precisa agir como um homem. Ele precisa vestir como um homem. Amém, queridos? Esse texto aqui é um texto muito simples, mas que tem muitas verdades. Jó não era visto como um menino qualquer. Jó não era visto como alguém sem moral. Jó, a primeira coisa que o texto vai dizer é que Jó era um homem. A primeira abertura que o versículo vai dizer é que havia um homem. Esse homem tinha postura, esse homem tinha ação, esse homem agia conforme um homem deve agir. Amém? Fala comigo assim, ó. Na terra de Uz. A segunda coisa que eu aprendo aqui desse versículo, na terra de Uz. O que é que eu aprendo aqui na terra de Uz? A primeira coisa que eu aprendo é que esse homem habitava em um lugar. Ele não ficava pulando de lugar em lugar. Na terra de Uz você encontrava Jó. Havia um homem na terra de Uz. Ou seja, esse homem tinha postura de homem, esse homem tinha jeito de homem, mas esse homem também tinha uma identidade. Ele se comportava num lugar só. E aplicando aqui em relação à igreja, a gente precisa estar num lugar só. Amém? Esse negócio de ficar pulando para a igreja, e vai pular para outra igreja. Não. O texto diz, na terra de Uz. Jó habitava na terra de Uz. O que significa isso aqui, querido? Que Jó tinha uma identidade. Ele tinha laços na terra onde ele estava. Essa ideia de você ficar indo para um lugar, aí começa bem num serviço, aí não dá certo, termina e vai para outro lugar. Aí começa um relacionamento, não dá certo, acaba com o relacionamento e vai para outro lugar. Aí começa um negócio e não firma no negócio. Dá errado. Na terra de Uz. Vai comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Se você é alguém que não firma em um lugar, a probabilidade de você cair é muito grande. Por quê? Os seus pés não estão firmes na rocha. Qualquer coisa pode te abalar. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz o seguinte. O que diz aí, queridos? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, ou seja, alguns deixam de congregar. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
Esse versículo aqui de Hebreus vai dizer que alguns deixam de congregar. E as pessoas deixam de congregar, sabe por quê? Dom Raton. Porque eles não conseguem ficar num lugar só. Começa bem aqui, vai para outro lugar. Começa ali, vai para outro lugar. E no final, não fica em lugar. O segundo ponto que eu aprendo aqui, na terra de Uz. Aonde você está residindo, o teu coração, ele deve estar. Fala assim, amém. Cara, a igreja que você está residindo, o seu coração deve estar aqui. Você tem que amar El Shaddai. Você tem que amar o louvor do El Shaddai. Você tem que amar os pastores do El Shaddai. Você tem que amar essa nave do El Shaddai. Porque onde você está, o seu coração, ele deve residir também. Amém, queridos? Na terra de Uz, tinha uma identidade, mas também estava localizado num lugar só. Ele amava aquela terra. A terceira coisa que eu aprendo aqui, na terra de Uz, a cidade se torna mencionada na Bíblia por causa de quem, queridos? De Jó. E não Jó se torna mencionado na Bíblia por causa da cidade. Uz significa leste. Uz só é mencionado na Bíblia por causa de quem? De Jó. Não é Jó que é mencionado na Bíblia por causa de Uz. O que eu aprendo aqui? Você precisa criar uma identidade onde você está, para que onde você está venha a ser conhecida por você. A igreja que fulano vai é uma igreja abençoada, amém? Nossa igreja que o Bruno vai, nossa igreja abençoada. A igreja que o Ratão vai é uma igreja abençoada. A ideia é que eu crio os meus pés firmes numa rocha, a ponto das pessoas saberem onde está a minha localidade. E para que isso aconteça, eu preciso amar a igreja que eu sirvo. Eu preciso amar o lugar que eu estou. Dizer para você, querido, não existe a igreja perfeita. Você pode repetir isso comigo? Não existe a igreja perfeita. E se existir, fala assim, e se existir, eu não mereço ir para lá. Não existe a igreja perfeita. Eu preciso amar o lugar onde eu estou. Eu preciso amar as programações da minha igreja. Eu preciso amar a programação de domingo. Eu preciso amar a programação que a Aguinaldo toma conta na terça-feira, que é a oração. Eu preciso amar o seminário que tem na igreja. Eu preciso amar aquilo que a minha igreja serve. Fala assim, cujo nome era Jó. Essa aqui é a terceira verdade que eu quero aprender com você com base nesse versículo. O nome Jó significa perseguido. A segunda coisa que eu aprendo com você, cujo nome era Jó. O nome Jó significa hostilizado e indica uma pessoa paciente diante das adversidades. Deixa eu dizer para você, não é que você se tornou crente e servo do Senhor Jesus, que os problemas não vão bater na sua porta. Os problemas vão continuar batendo na sua porta, servindo Jesus ou não servindo a Jesus. Essa ideia de que o crente, ele não é atingido por nenhum problema, é uma ideia muito fraca. Parece que quanto mais você serve ao Senhor, mais dificuldade aparece para você. A terceira coisa que eu aprendo aqui, era reconhecido pelo seu nome e não pelo seu apelido. Jó, ele era reconhecido pelo seu nome e não pelo seu apelido. Algum texto aqui diz apelido de Jó? Não, porque Jó tinha uma identidade. Dizer para você aqui, querido, você precisa criar uma identidade. Amém? As pessoas precisam ver você e te respeitar por quem você é. Jó não é conhecido como Jozinho. Jó não é conhecido como fulano de tal. Jó é conhecido pelo seu nome. E isso aqui quer dizer para mim e para você que Jó tem uma identidade e as pessoas respeitam a identidade que Jó tem. Imagina só, eu chamo Ravane Vinícius e os irmãos me chamam Ravaninho. Você está entendendo? Não tem moral, não tem pedigree, não tem credibilidade. Irmãos, vai pregar aqui hoje o pastor Ravaninho. Tá, mas... o pastor Vinicinho vai trazer a palavra para vocês aqui hoje. Não funciona. Fala assim, eu preciso. Fala mais alto, eu preciso criar em mim uma identidade que as pessoas possam me respeitar.
Não é questão de não ser carinhoso, não é isso não. Mas você precisa ser conhecido pelo seu nome. Amém? Não é batom, é Márcio Rosário. Batom, não, é Márcio Rosário. Eu até errei aqui, não é Ratão não, é o Wellington. Amém, queridos? Vai comigo em Marcos capítulo 3, versículo 16 ao 19. E nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, alguns versículos aqui, que vai nos dizer sobre a questão de nome. Eu preciso criar em mim uma identidade que as pessoas me respeitam por quem eu sou. Marcos capítulo 3, versículo 16 ao 19, diz o seguinte: Eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de quem, queridos? Colocou apelido? Colocou o nome de quê? Pronto. Versículo 17: Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Versículo 18: André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, quem foi o que traiu. Em algum desses versículos aqui, você viu Jesus dando nome de apelido para alguns dos discípulos? Quer dizer o quê? Que tem que ter identidade, tem que ter uma postura, amém? Fala assim, íntegro. Continuando aqui e retirando algumas verdades desse texto, havia na terra de Uzo, um homem chamado Jó, que era íntegro, temente a Deus, que desviava do mal. Íntegro vem de integridade, vem de inteiro. O que eu aprendo aqui, querido? Uma coisa que eu e você precisa ser é íntegro naquilo que eu e você faz. Se foi proposto para você fazer algum trabalho, seja íntegro naquilo que você for fazer. Jó nos apresenta como alguém íntegro. O Senhor reconhece isso nele. O segundo ponto que eu aprendo aqui de íntegro: integridade não é o que você aparenta manter quando todos te observam, é quem você é quando ninguém está te olhando. A integridade é muito mais do que uma aparência. Integridade é uma vida que você exerce ela no dia a dia. Eu preciso ser honesto não porque a situação me obriga a ser honesto. Eu preciso ser honesto porque eu sou alguém íntegro, eu sou alguém inteiro. Eu preciso agir com honestidade com as pessoas, não é porque eu tenho que agir por obrigação. Eu tenho que agir porque eu sou alguém íntegro, de integridade. Jó se apresenta como esse homem, alguém inteiro, alguém completo. A terceira verdade que eu aprendo aqui é um alto padrão de honestidade, verdade, decência e honra, que jamais é quebrado. É fazer aos outros aquilo que gostaria que fizesse comigo. A integridade também, ela parte de um pressuposto que eu preciso agir com as pessoas da maneira que eu queria que as pessoas agissem comigo. Se você não é íntegro com a pessoa, não espere alguém ser íntegro com você também. Se você não é honesto com as pessoas, não espere honestidade da parte das pessoas, porque integridade parte do princípio que eu preciso exercer aquilo. Amém? Quarta coisa que eu aprendo aqui de integridade, de ser íntegro. As palavras de quem é íntegro, elas não têm sombra de variações, elas não mudam. Ele não usa jogos de palavras, de maneiras que você nunca sabe qual é a sua posição. Seu sim é sim e seu não. Sabe não sei se você já trabalhou com alguém assim que sempre fala com duplo sentido. Quem já trabalhou com alguém que toda hora fala com duplo sentido? Quem? Só eu trabalhei e a Angélica trabalhou? É a pior coisa que tem, é uma carniça. Porque a pessoa não é íntegra. Aí você fala uma coisa na simplicidade, daqui a pouco está com gatagem, está com folga. Não. A palavra do Senhor nos apresenta Jó como alguém inteiro. Alguém que tinha uma palavra só. Querido, o seu sim tem que ser sim. O seu não tem que ser não. As pessoas precisam ver em você um homem de Deus. As pessoas precisam ver em você uma mulher de Deus. E para que as pessoas vejam um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu preciso ser alguém íntegro, eu preciso ser alguém reto, eu preciso cumprir com as minhas obrigações, eu preciso ter uma palavra sim, sim ou não, não. Pronto, acabou. Amém?
Fala assim comigo, reto. Vai comigo em Salmos capítulo 41, versículo 12. Deixa eu só completar aqui essa parte de integridade. Salmos de número 41, versículo 12. Vamos ver o que o Senhor fala sobre integridade, ser inteiro. Está aqui, ó. 1, 2, 3. Não, tá ruim, não. Vai lá. 1, 2, 3. A pergunta é: o Senhor, Ele te sustenta por causa da sua? O Senhor não tem pacto com quem não é íntegro. Jesus não tem pacto com quem não age com integridade. Na versão que eu anotei diz o seguinte: por causa da minha integridade, me sustém e me pões na tua presença para todo sempre. Fala comigo assim, reto. Outra verdade que eu aprendo aqui desse versículo apenas: ser reto significa virtude de seguir sem desvios. O que é algo reto? É algo que segue sem desvios. É algo que não tem uma caminhada aqui, daqui a pouco está para cá, daqui a pouco está para lá. Não, é reto. Vem de retidão, vem de reteza. Outra verdade que eu aprendo aqui: esse homem chamado Jó é um homem reto. O segundo ponto que eu aprendo: uma pessoa reta é aquela que não usa as outras pessoas para seu proveito. Tem gente que usa o próximo para o seu proveito. Tem gente que usa, faz uma prisão tão grande na cabeça do próximo, que faz com que o próximo faça tudo aquilo que ele quer. Alguém que é reto, querido, ele age com retidão, ele age com honestidade. A Bíblia, ela não está escrita por ordem cronológica, porque se tivesse escrito por ordem cronológica, esse capítulo de Jó deveria ser o primeiro da Bíblia Sagrada. O segundo ponto que eu aprendo aqui: uma pessoa reta é aquela que é pura em sua essência. Deixa eu dizer para você uma verdade, querido: é melhor você errar na sua simplicidade do que você ganhar usando de maldade. Mais vale você errar por simplicidade, Elisângela, do que ganhar na veacaria. O Senhor tem muito mais prazer em ver você errar por simplicidade, do que ver você ganhar, faturar com maldade em cima. Vai comigo em Salmos de número 84, versículo 11. Está sendo edificante, queridos? Amém? Vai fazer sentido daqui a pouco. Salmos de número 84, versículo 11. Salmos de número 84, versículo 11. Olha o que diz aqui, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Porque o Senhor Deus não negará bem algum aos que andam em retidão. Fala assim, temente a Deus. Outro ponto que eu aprendo sobre Jó é que esse homem, ele era temente a Deus. O que significa ser temente a Deus? Significa que ele tinha reverência a Deus. Na história antiga, nos primórdios, sempre que um rei chegava, os seus súditos os reverenciava, não é isso? Vamos lá? Então, repetindo de novo. Sempre que um rei chegava, os seus súditos o reverenciavam. E é justamente isso. O que essa reverência quer dizer? Quer dizer que você reconhece aquela pessoa que está chegando, que você está reverenciando, como alguém maior do que você. E Jó reconhecia o Senhor como alguém maior do que ele. Ele era temente a Deus. Querido, uma coisa que você precisa carregar no seu coração é ter temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você percebe que a fé da pessoa está esfriando, é quando ela perde o temor do Senhor.
Você não precisa ter temor da igreja, você não precisa ter temor do pastor, você precisa ter temor do Senhor. É o Senhor. Porque se você não tiver temor do Senhor, de nada adianta. A terceira verdade que eu aprendo aqui: ser temente a Deus não é aceitá-lo por medo de seus castigos. Se você aceitou a Jesus com medo dos castigos de Jesus, saiba que você agiu pelo princípio errado. Porque o temor não tem nada a ver com o ter medo de Jesus. O temor significa reverência. O temor significa respeito. Agora, ter medo de Jesus é apenas uma ação que você acaba ocasionando por causa das reações do seu pecado, que pode levar a uma vida de escravidão e uma vida de inferno. Eu preciso não é ter medo de Jesus. Jesus, ele é o justo juiz, ele é o nosso advogado. Advogado não está para poder te acusar, advogado está para te defender. Então não tem por que ter medo de Jesus. Eu preciso E como é que eu faço isso, querido? Através da minha boca, através das minhas mãos. Eu sei que é chato, eu sei que é muito chato. Às vezes o louvor pede, irmãos, levantem as mãos, mas esse ato é um ato de reverenciar a Jesus, a Deus. Esse negócio de levantar as mãos, de dobrar o joelho no domingo, é um ato de reverenciar o nosso Senhor. Uma palavra que o pastor Vinícius sempre fala no altar, é que diante de Jesus, todo joelho, ele tem que se dobrar, querido. Outra verdade que eu aprendo com você aqui, sobre a questão temente a Deus: ser temente a Deus é estar debaixo da sua proteção. Deixa eu dizer para você, quando você é temente a Deus, você está debaixo da proteção, da asa do Senhor. Amém? Acho que o melhor lugar para você estar é seguro nos braços do Senhor. Essa ideia de você querer peitar tudo, sem ter o temor do Senhor, é um caminho de morte. Outra verdade que eu aprendo aqui sobre Jó, temente a Deus, ser temente a Deus é reconhecimento que independência sem Ele é burrada. Repete comigo: ser temente a Deus é reconhecimento que independência sem Ele é burrada. Se você resolver andar fora da proteção de Jesus, você está cometendo a maior burrada na área espiritual. Eu preciso estar debaixo da poderosa mão de Jesus. Eu preciso estar no alcance dos olhos de Jesus. Vai comigo em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Todo mundo encontrou, queridos? Provérbios capítulo 9, versículo 10. Olha o que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Fala assim comigo: e que se desviava do mal. A penúltima coisa que eu aprendo aqui sobre Jó é que ele se desviava do mal. Servos de Deus, fala comigo assim, servos do Senhor, eles fogem da aparência do mal. Você precisa fugir da aparência do mal. Tem hora que parece que a gente caça a aparência do mal. Parece que a gente caça a aparência do mal no trânsito. Parece que a gente caça a aparência do mal num jogo de futebol. Parece que a gente caça a aparência do mal. E já a gente observa a vida de Jó, é ao contrário. A gente deve fugir, desviar da aparência do mal. Se você é alguém nervoso, o que você está beirando campo de futebol? Se você é alguém ignorante, o que você está jogando truco? Acho que crente nem joga truco, né? Eu preciso desviar da aparência do mal, querido. Tem problema e tem situações que acontecem, é porque a gente mesmo procura. Tem situações e mortes que acontecem, que parece que é a gente que procura. Hoje mais cedo eu estive lá na praia municipal, e aí eu estava próximo à ponte da praia lá, e estou vendo uns meninos, 2 meninos, saindo aqui e indo lá na frente nadando. Eu fiquei assim na minha cabeça, cara, tem coisa que a gente procura. Tem situações que parece que a gente procura. Eu tenho certeza que o pai desse menino não sabe o que esse menino está aprontando. Os 2 meninos, eles vinham da ponte, pulavam da ponte, iam lá na bandeirola,
Quem já viu aquela bandeirola da praia lá no fundo? Ia lá, batia e voltava. Falei, cara, isso está caçando é morte, está caçando é uma tragédia. Eu preciso desviar da aparência do mal. A segunda coisa que eu aprendo aqui sobre desviar da aparência do mal, observando a vida de Jó. Jó não era envolvido em picuinhas. Você pode dizer um amém por isso? Jó não era envolvido em contendas, Jó não era envolvido em briguinhas, Jó era alguém que desviava da aparência do mal. Mais cedo, conversando com o pastor Vinícius, e aí a gente comentando sobre algumas coisas, e ele foi falar comigo assim, de uma pessoa que sempre nos apresentava um problema. E aí eu parei para observar. Você sabia que gente que sempre te apresenta um problema, sempre está querendo dizer nas costas de alguém? Quem já observou isso? É porque às vezes não tem coragem de dizer, aí aproveita a pessoa ou o caso para poder contar. Jó não. Jó, ele fugia da aparência do mal. Jó não era envolvido em picuinhas. Jó também não era envolvido em fofocas. Você não vê na Bíblia Sagrada Jó envolvido em fofocas. Fala assim, desviar do mal é optar por fugir de tudo aquilo que não traz edificação. A pergunta que você tem que carregar no seu coração é, isso aí me edifica? Fala assim, treina comigo, vamos lá, isso aí me edifica? Quando alguém te dizer para você uma fofoca, você tem que perguntar na hora, isso aí me edifica? Quando alguém contar para você uma tragédia que aconteceu, eu tenho que perguntar para mim, isso aí edifica a minha vida? Porque tem coisa, querido, que é informação inútil. Tem coisa que não edifica a nossa vida e está ocupando espaço no nosso HD eterno. Eu tenho que pensar, edifica a minha vida? Jó era alguém que desviava do mal. Fala assim, desviar do mal é uma característica do servo de Deus. Vai comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Olha o que diz, abstende-vos de toda a aparência do mal. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Abstém, foge de toda aparência do mal. Bom, eu disse para você com base nos textos bíblicos sobre Jó. Jó, ele foi um pai, foi um marido, ele foi calmo, ele foi crente, ele foi temente a Deus, ele foi simples, ele foi sábio, ele foi íntegro, ele foi humilde, ele foi reto, ele foi tudo. Tudo que você pensar um pouquinho mais. Mas leia comigo esse pedacinho aqui embaixo. Vamos lá. 1, 2, 3. Mas não livre de problemas. Ele foi um homem reto, ele foi um homem íntegro, ele foi um homem temente a Deus, ele levantava cedo e jejuava pelos filhos, ele pedia perdão pelos pecados dos filhos que nem cometeu ainda, ele era um bom pai, ele era um bom marido porque suportou aquela mulher dele, ele era alguém reto, ele era simples nas suas atitudes porque os seus servos reconhecem isso nele, ele era alguém inteiro, ele era temente a Deus, ele era sábio, ele desviava do mal. Mas isso não livrou Jó de problemas. E é aqui que eu quero trabalhar com você. Fala assim comigo, problemas também assolam a vida de quem é reto, de quem é íntegro e de quem é temente a Deus. Os problemas vão assolar a vida de quem é reto, de quem é temente a Deus, de quem desvia do mal. Os problemas vão assolar a vida de quem vive, de quem está vivo. Vai comigo em Jó capítulo 1, versículo 8. Essa ideia de que crente não passa por problema é uma ideia fantasiosa, é sua mente te pregando uma peça. Jó capítulo 1, versículo 8. O texto começa lindo, mostrando observações sobre a vida de Jó. É íntegro, é temente a Deus, é servo, é um bom pai, é não sei o quê. Mas agora começa a acontecer alguns problemas na vida de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é o quê? Homem íntegro, ele é um homem reto, ele é temente a Deus e ele desvia do mal. Por que eu coloquei esse versículo de Jó,
capítulo 1, versículo 8 para você. Porque o texto começa a dizer para nós sobre a integridade de Jó. Só que não fala quem está dizendo isso. Só que no capítulo 8, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, vai dizer que o próprio Senhor está dizendo com Satanás que Jó é esse homem. Ou seja, tudo aquilo que o texto nos apresenta é uma confirmação que o Senhor nos faz no versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. No versículo 1, nós vemos uma apresentação. E aí, fica sem saber se de fato Jó está dizendo aquilo, ou de fato Deus está dizendo aquilo sobre Jó. Mas aqui no versículo 8, nós temos uma confirmação que é o próprio Senhor que tira essas conclusões da vida de Jó. Vai comigo agora em Jó capítulo 1, versículo 13. Olha o que acontece com esse homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e os mataram aos servos ao fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Vai comigo em Jó 1,16. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te as novas. Vai comigo no versículo 17. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e os mataram aos servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Vai comigo no versículo 18. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu no 4 cantos das casas, a qual caiu sobre eles e os seus filhos, Jó, os seus meninos, eles morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Esses versículos agora em diante vai nos apresentar quando começa uma tragédia sequencial acontecendo na vida de Jó. É um homem reto, é um homem íntegro, é um homem temente a Deus, mas começa a perder os seus servos, começam a perder os seus camelos, começam a perder as suas criações e, o mais importante, ele perde a sua família. E sabe o que esse homem faz? Versículo 20. Então, Jó se levantou, ele rasgou o seu manto, e sinal de rasgar o manto significa sinal de humilhação. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra. E ele fez o que, queridos? Blasfemou, questionou, repudiou o Senhor. Ele fez o que? Ele adorou o Senhor e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu eu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. E bendito, exaltado, engrandecido, entronizado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó, ele não pecou e nem atribuiu falta alguma. Dizer para você uma coisa: sabe o que eu e você precisa? Exaltar o nome do Senhor. Os problemas vão chegar, as dificuldades vão acontecer, mas nós não podemos repudiar o nome do Senhor. Nós temos que levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito, exaltado, entronizado seja o nome do Senhor. Aquilo que o Senhor me deu, o Senhor pode tomar, porque tudo que eu tenho é do Senhor. Sabe, querido, essa ideia de ficar reclamando com o Senhor, essa ideia de ficar questionando com o Senhor, é uma ideia totalmente demoníaca. Você precisa entender que o Senhor dá e o Senhor também tira. O Senhor entrega e o Senhor pede também o Isaac. O Senhor pede: me entrega aqui, põe na minha mão,
faz o sacrifício para mim. O Senhor, Ele dá e o Senhor, Ele tira. E não é porque você se tornou alguém perverso, não é porque você está errando, é porque o Senhor faz, Ele é Deus. Ó, pai, humilde, reto, marido, calmo, sábio, simples, íntegro, temente a Deus, mas não foi livre de problemas. Perdeu os seus filhos e as suas filhas, perdeu as suas casas, perdeu os seus criados, mas bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo o louvor. Querido, eu não sei o que pode acontecer com você, mas apesar dos pesares, Deus continua sendo Deus. Tira essa ideia da sua cabeça que você é alguém totalmente perfeito e que em perfeição você vai andar. Não, você é alguém caído, você é alguém pecador que reconheceu o sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário e aceitou o sacrifício dele na sua vida. Mas o fato de você ter aceitado o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário não faz de você alguém que não vai ser tocado. Satanás, ele tenta, todo momento, levantar contra as nossas vidas. E de vez em quando ele consegue fazer alguma coisa. De vez em quando esse leão que está rugindo ao redor, ratão, ele passa a unha, ele te mancha. Mas o que você precisa fazer é sempre exaltar o nome do Senhor. O Senhor, Ele dá, mas o Senhor também Ele tira. E continua sendo o mesmo Deus de justiça. Eu quero chamar o pessoal do louvor para vir cá já, em nome de Jesus. Eu quero dizer algo para você, querido. Eu não sei como é que você tem reagido aos problemas da vida. Eu não sei como é que você tem reagido aos nãos recebidos na vida. Mas eu quero que você tenha algo em mente. O Senhor nunca te desamparou porque você recebeu um não. O Senhor, Ele nunca deixou de ser o seu Deus, e Ele nunca deixou de te abençoar, porque um dia você recebeu um não. O Senhor, Ele continua sendo o seu Deus, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Continue, você que é um pai, continue sendo um bom pai. Você que é casado, continue sendo um bom marido. Continue sendo alguém calmo, continue servindo ao Senhor, continue temente a Deus, continue íntegro, continue sendo alguém simples, cresça na vida, mas continue sendo alguém simples, seja sábio, alimente intelectualmente, mas apesar dos problemas, continue reconhecendo Jesus como seu Senhor. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o nome do Senhor. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. E bendito, bendito seja sempre o nome do Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Você pode erguer as suas mãos como sinal de redenção ao Senhor. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Eu vou adorar. Simplesmente adorar o Senhor. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, e
dizer para você com suas mãos levantadas. Escute só o que eu quero dizer para você. Tem perdas que são e que acontecem que a gente não entende. Tem problemas que acontecem e situações que a gente não entende. Mas uma coisa, querido, que você precisa fazer é confiar em Deus. Ele tem o melhor para a sua vida. Eu não sei te confortar, eu não sei te dar a solução. Eu sei te dizer que somente o Senhor, Ele é fiel para isso. Tem problemas, tem perdas de familiares, de amigos, de entes queridos que a gente não entende o porquê. Mas uma coisa eu preciso ter no meu coração é nunca questionar o Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele deu, Ele toma e Ele continua sendo justo. Não há injustiça na parte de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você nessa noite: confie no Senhor de todo o coração, confie no Senhor de todo o seu entendimento. Confie no Senhor, deposite a tua esperança no Senhor. Eu não sei te dizer palavras que vai confortar o seu coração, mas eu sei dizer para você, a sua confiança, ela deve estar no Senhor. E o Espírito Santo, na medida correta, Ele vai te dar o consolo necessário. Nós analisamos a vida de Jó, nós vimos um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas a gente viu a vida de Jó. Vendo a vida de Jó, eu preciso que a minha vida seja parecida com a vida de Jó. Nós analisamos a vida de um homem, mas que você seja esse homem, e que você seja essa mulher, íntegra, temente a Deus, que se desvia do mal. E quando o problema bater na sua porta, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo louvor. Não estou entendendo, Senhor, mas o Senhor é bendito. Eu não consigo compreender, mas o Senhor é bendito. Pai, eu estou aflito, mas o Senhor é bendito. Que essa pequena palavra encontre raiz, uma terra fértil no seu coração, para que ela possa frutificar e gerar raízes no seu coração. Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a honra e o louvor, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a honra, a Ele a glória. eu não poderia terminar esse culto sem antes fazer essa ação com você. Eu queria que você fechasse seus olhos, continue cantando aí, colocasse a mão sobre o seu coração e agradecesse o Senhor pelos problemas, pelas dificuldades que você passa, mas agradecesse porque mesmo pelos problemas e dificuldades, Ele é contigo. Você pode agradecer ao Senhor, fala: Senhor, muito obrigado, porque eu passo por problemas, eu passo por dificuldades, mas o Senhor nunca me desamparou. O Teu Espírito Santo nunca deixou de fazer morada em mim. Eu sei que é difícil entender, Jesus, mas eu confio no Senhor. Agradeça ali, querido, pelas adversidades, pelas lutas, mas principalmente porque Ele nunca abandonou você. O Espírito Santo dele nunca deixou você. Ele é o Consolador. Tem situações e problemas que vêm que a gente não entende, mas o médico dos médicos traz conforto para o nosso coração. Jesus, nós te louvamos em tudo, nós te bendizemos. Problemas e situações vão acontecer no decorrer da nossa vida, que é natural, mas eu te grandifico, Senhor. Eu te exalto, porque o Senhor merece. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus. Nós vamos aproveitar e orar pela saúde da nossa irmã.
Catarina, que está enferma. Feche seus olhos. Pai, nós queremos agora, pelo Teu nome, como igreja do Senhor, liberar uma palavra de cura sobre a vida da Catarina, que precisa nesse momento de uma intervenção espiritual. Nós sabemos do poder do médico, nós conhecemos o nosso Deus e sabemos que o nosso Deus é muito maior do que os médicos. Então, nós estamos aqui como igreja do Senhor, reunidos, pedindo ao Senhor por uma intervenção divina, para que o Senhor possa curar e tirar toda a enfermidade da vida da nossa irmã, em nome de Jesus. E toda a igreja, crendo, diga amém e amém, para a glória de Deus. Querido, que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo encontre repouso no seu coração, e que, apesar dos pesares, você glorifique sempre o nome do Senhor. Vá em paz, Deus te abençoe, um bom descanso, uma boa noite, em nome de Jesus.